volto para comentar sobre os assuntos. Vou colocar os assuntos, vou comentar e damos o espaço para o cartão eleitor. Por isso, na tela. Um lugar onde ontem nasceram vencedores. Hoje é com sinais de abandono, degradação e esquecimento. Uma escola que luta para manter as portas abertas, desafiando o tempo. Conheça a história da escola secundária de Namaacha, 81 anos depois da sua criação. Entre estas paredes nasceram sonhos. Desta escola saíram nomes que brilham hoje no desporto, na comunicação social, na política e em várias áreas da sociedade. Com destaque para Paulo Mazivila, atual presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Aires Ali, antigo ministro da Educação, o académico e ativista social Adriano Novunga, mas também jornalistas como Ernesto Martinho e Célio Biriba, entre outros cidadãos que hoje destacam-se no país. Mas o que antes era motivo de orgulho para Namaacha, hoje parece esquecido. Nós somos muitos, já assim dificulta um pouco o assunto do espaço, tipo pelas carteiras, mas nós fazemos o máximo possível para sentar dois para poder entender a aula, porque o importante na verdade é nós sentarmos e poder entender o que o professor explica, assim como poder escrever. Às vezes nós chegamos aqui na escola, as salas devem estar um pouco limpas, às vezes com esse frio começa a chover e de repente os cadernos molham, às vezes porque não tem como estar todo momento a puxar a carteira para lá e para lá. A escola está em um estado físico não muito agradável, mas nós nos esforçamos para estudar melhor. Por exemplo, as janelas, as condições de salas, o número de carteiras não é muito elevado. Sim, reabilitar, construir mais salas. Para quem hoje estuda aqui, não falta orgulho pelo valor histórico do local, mas a realidade atual impõe desafios que ofuscam a grandeza da infraestrutura. Salas degradadas, infiltrações e dificuldades que se agravam nos dias de chuva transformam o processo de aprendizagem numa luta diária. Aqui na escola secundária de Namaacha não é tão fácil. Nós viemos de longe para vir estudar aqui na escola secundária de Namaacha, mas a escola precisa de uma reabilitação, carteiras. Estamos em falta de carteiras mesmo. 3322 às vezes. Quem chega atrasado terá que procurar carteira, mas é normal não encontrar a carteira. Sentar no chão. Não há como. Tem que sentar 3 ou 4. Não tem como. A cada tempo que passa, a escola vai desabando. Nós somos muitos, né? Então, há aqueles que entram de manhã, nós também no período da tarde, né? Tem aquele de problema de carteiras. Então, quando chegamos na sala, é normal, tipo, termos que sentar 3, 4, porque há certas turmas que têm mais carteiras que a nossa. Então, quando vamos pedir não aceitar porque o professor está concentrado em dar aula. Mas nessa temperatura, as carteiras podem estar completas, mas mesmo assim vamos ter que sentar a 4 porque há um lado que entra água, outro não. Né? Mas não são apenas as salas de aula que tiram a paz dos atuais estudantes da escola secundária de Namaacha. A falta de carteiras obriga, em muitos casos, 4 a 6 alunos a dividirem o mesmo espaço. Nas condições atuais, estamos a falar desde o ano de 2019, quando desabou parcialmente o teto do átrio, e em 2021 cedeu completamente. Estamos a falar de 10 salas de aulas, o bloco administrativo todo ficou encerrado e também as camaradas. Estamos a falar de 2 camaradas masculinas e 2 camaradas femininas.
Construída em 1943, a escola chamava-se inicialmente Instituto Mozinho de Albuquerque, vocacionada para atividades culturais e estudantis. Em 1975, no âmbito da nacionalização do ensino, passou a designar-se Escola Secundária da Namaacha. Segundo o diretor da instituição, o internato já apresentava sinais de degradação há vários anos, mas foi em 2025 que desabou totalmente o teto do átrio. Estamos a falar de uma escola com um histórico em termos de formação. Grandes figuras passaram por esta escola e, infelizmente, com este desabamento, tivemos que encerrar o internato em 2019 e a maior parte das crianças que vinham das localidades, algumas ficaram sem a oportunidade de continuar com os seus estudos. É com muita tristeza que nós vemos a escola nessas condições, mas com a reabilitação da escola, eu penso que traria uma nova imagem à escola, traria maior motivação por parte dos próprios alunos para frequentarem a escola e também poderíamos ter os alunos no próprio internato. No lugar que ontem servia de moradia para estudantes oriundos de vários pontos da província de Maputo, hoje paira o silêncio, os escombros e alguns objetos que um dia fizeram parte daquele espaço. Com o incidente, pelo menos 10 salas de aula ficaram interditadas, além de todo o complexo do internato. Neste momento nós estamos a funcionar com 13 salas de aulas, o que tem contribuído de maneira para a questão da sobrelotação de sala de aulas. Estamos a falar de um rácio de 76 alunos por turma, o que não é habitual para aquilo que é a nossa realidade como escola. Estamos habituados a trabalhar com 50, 60 alunos no máximo por turma e isto ajuda muito nesta interação entre professor e aluno naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. As 13 salas que restaram já não respondem à procura. Em algumas turmas, mais de 70 alunos partilham o mesmo espaço, numa realidade que desafia o rácio aluno-professor e compromete a qualidade de ensino. Em relação às respostas do governo, é esta preocupação que o governo tem tido na busca de parceiros para a reabilitação da escola, porque daquilo que já ouvimos em termos de números para a reabilitação da escola, os valores são realmente avultados. A última avaliação que foi feita falava-se de 9 milhões de dólares e este valor todos nós sabemos que não é pouco para surgir de um dia para o outro. Mas há uma pergunta que não se quer calar. O que estará por detrás do aparente abandono daquela que outrora foi uma das maiores escolas secundárias do país? Recordo daquela escola com muita alegria. Sempre que passo na marcha, vejo o rosto estampado naquelas paredes, naquele muro, naquele quintal grande, naquele salão multiuso dos meus colegas que sempre nos momentos livres estudávamos, jogávamos ou praticávamos desporto. E olhar para o atual estado de degradação da escola, o que lhe vai a? Tristeza. Profundamente triste com a situação em que esta escola se encontra. Eu já visitei sozinho a escola já há alguns anos. Ela vinha reclamando reabilitação. Reabilitação esta que nunca foi feita e aos poucos a escola foi caindo até o estágio em que se encontra lastimável neste momento. Quem passou por aqui relembra com emoção os tempos de glória de uma escola que hoje parece despir-se pouco a pouco da imponência que um dia carregou. Se nada for feito, a escola de facto vai desaparecer. É claro que, sob o ponto de vista de engenharia, aqueles muros não são de derrubar com uma martelada, mas se o teto, por exemplo, já desabou, que é a parte mais sensível por conta dos vários embates que tem travado com as chuvas, e claramente que
se não tem teto, se não tem cobertura a escola, então praticamente ela já não oferece condições para a sua utilização. Penso que devia-se fazer alguma coisa, o governo da província de Maputo devia fazer alguma coisa para recuperar a escola secundária de Namaja, devolver a alegria das crianças que precisam daquela infraestrutura e devolver a alegria de nós também que temos aquela infraestrutura como uma memória que jamais vai se apagar no nosso coração. Sem uma intervenção urgente, as próximas gerações podem perder a oportunidade de conhecer e até de estudar numa das instituições mais emblemáticas do país. A escola que formou vencedores corre hoje o risco de transformar-se apenas em memória. A escola que um dia formou vozes, atletas e líderes, hoje pede apenas o básico, a atenção, porque quando cai uma escola, não caem apenas paredes, caem sonhos, caem oportunidades e caem futuros inteiros. Numa reportagem de César Marichelli, Cremilda Cumaio, para a TV Sucesso. Pois é, um cenário triste esta